Olá, gente, paz e graça para todos. Bom, o vídeo hoje é sobre o Salmo de número 136, tá? Eu estou utilizando o texto Lene Gradense, não da BHS, porque eu quero demonstrar aqui dentro do manuscrito alguns detalhes interessantes que possivelmente não são tão perceptíveis na BHS, mas é o mesmo texto, então é praticamente a mesma coisa, somente alguns detalhes estilísticos que eu quero demonstrar a mais, tá ok? Vamos lá. Bom, o Salmo 136, ele vai começar aqui, tá? Ele começa aqui e vem pra cá, tá bom? Aqui você tem os 3 primeiros versículos. Deixa eu voltar isso aqui. Então ele aqui já começa a partir do versículo 4, tá? E eu quero repartir ele aqui no meio do texto, porque assim que ele está, né? Essa primeira parte aqui, ó, era recitada pelo sacerdote, né? E essa segunda parte aqui era recitada pelo povo, tá? E isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente, por exemplo, aqui observa, por exemplo, nos detalhes da escrita dos maçoretas, olha que a letra Lamed, geralmente quando ela está no final, né? Ó, ela vai passar um pouco, né? Diferente das que estão dentro. Elas passam, mas não passam tanto assim. É uma forma estilística dos maçoretas, tá ok? Agora, este salmo ele é muito interessante. Possivelmente é um salmo que se passa depois do cativeiro babilônico, né? Chamamos o tipo de hebraico composto aqui um hebraico tardio, que se encaixa melhor, né, depois do cativeiro babilônico. Então, nesse contexto aqui, possivelmente o templo de Salomão já havia sido derribado. O segundo templo, o Beit HaMikdash de Zorobabel, já havia sido levantado. Então se passa possivelmente nesse contexto esse salmo aqui. Inclusive ele é uma lembrança, uma memória aos atos de Deus. Não, o salmista ele começa falando de todo o livro de Gênesis de forma obviamente resumida na questão da soberania de Deus. E a gente vai ver isso aqui, por exemplo, nos 3 primeiros versículos do Salmo, né? Por exemplo, assim, a parte que o povo cantava, que vai se repetir que é essa parte aqui, ó, que completa lá embaixo também, né? São 26 versículos, então isso vai se repetir por 26 vezes. E essa expressão, né? Você tem a expressão que seria porque, olam seria sempre, né? Para sempre, ou seja, porque para sempre. E aqui você tem a expressão reset com sufixo que fica resdu, né? Seria sua benignidade, ou a benignidade dele, ou a misericórdia dele. Então, porque sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Então isso vai se repetir 26 vezes, o povo cantando essa segunda parte. O sacerdote lia a primeira parte e o povo respondia com essa segunda parte. Agora, a parte do sacerdote, que é interessante, né? Eu vou mostrar algo interessante, muito interessante para vocês. Por exemplo, no primeiro versículo, tá? Você acha o tetagrama, o nome do Criador, Elohim, e Adonai, seguido do mesmo verbo 3 vezes, né? Perceba que é o mesmo verbo, 1, 2 e 3. Então, aqui, porque o Salmo ele começa sendo desenvolvido falando da soberania de Deus. Ele parte lá do princípio de tudo da criação, né? E o porquê que eles deveriam louvar e engrandecer. Aí, primeiramente, ele cita a quem que eles vão fazer isso, o nome pessoal da divindade de Israel, Yod, He, Vav, He. Em segundo lugar, por que eles deveriam fazer isso?
porque ele é o criador, né? Como é dito aqui na primeira expressão, diz o seguinte, né? Engrandeçam ao tetagrama, porque ele é bom. E o povo diz, porque sua benignidade dura para sempre. E da segunda vez o sacerdote diz, engrandeçam a Elohim, ou seja, o Deus Ha-Elohim, né? Ha-Elohim, Deus dos deuses, ou seja, que está acima de todos os deuses, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em terceiro lugar, ele diz, engrandeçam a Adonai, ou seja, aquele agora que é dono, Senhor Ha-Adonim, Senhor dos senhores, o Senhor de senhores, que tem posse. Outra coisa interessante, quando o sacerdote falava isso, uma coisa muito interessante de se observar, quando o sacerdote ministrava o salmo, abria e lia o salmo, aqui no início, como também vai se repetir no segundo e no terceiro, é o mesmo verbo, é o verbo hodu, que significa engrandeçam, louvem, engrandeçam a Hashem. Bom, ele existe 7 vozes no hebraico, uma dessas é chamada de rifil, que é a voz ativa, ou seja, se é ativo o sujeito praticação, só que em alguém, né, que é causativa. Então ele vai envolver alguém no contexto. Essa letra aqui no final que parece um H, que é a letra Re, é um indicativo que está no rifil, e esse rolem aqui é uma forma do imperativo, e no final aqui, ó, você tem um sufixo de U, que é o sufixo possessivo do plural do masculino. Então, engrandeçam, né? Por isso que está no plural, engrandeçam. Agora, o que é muito interessante é que esse verbo, ele, em seu radical, ele tem Yod, ele tem Dalet, e ele tem Re, né? Essa palavrinha aqui, ó, por exemplo, aqui é a palavra para louvar, né? Louvar. Aqui engrandeçam porque está no imperativo. Ele vem da palavra I, que é um Yod, Re, deixa eu voltar aqui, Re, calma aí, escatório, e que é a expressão Yad, que é a palavra para falar para mão. Eu estou abrindo aqui para vocês aqui, mão. Só que existe outra palavra para falar de mão, que é a palavra, deixa eu voltar aqui, que é a palavra, por exemplo, kaf, né? A expressão kaf é a palavra para mão. Só que essa palavrinha aqui, ó, kaf, ela fala de mão no sentido dessa parte exposta da frente da mão, tá? Como também ela pode ser usada para pé, para a parte de baixo. Então, mão no sentido de quê? Virada para baixo. Quando você relaxa sua mão, por exemplo, ela não fica para baixo, então é uma palavra para falar de mão nesse sentido. Já a expressão ad, né? E ad é a palavra para falar de mão no sentido de estar virada para cima, nesse sentido que eu estou colocando aqui, não sei se vai dar para ver, mas basicamente nesse sentido. Isto está presente desde o hebraico antigo, por exemplo, quando eu pego, que ela equivale basicamente, deixa eu ver se eu acho uma letrinha aqui para explicar isso para vocês. Pronto, essa letra aqui, ó. Tá vendo essa letra aqui? Essa letra aqui é a palavra Yod, letra Yod, né? A 10ª letra do alfabeto. Antigamente, ela era assim, ó, dentro do palio hebraico. Você tinha o braço e você vinha, estendia a mãozinha e aqui você tinha dessa forma, assim, ó. Perceba que é um braço estendido, né? Dentro do palio hebraico, do proto-hebraico. Palio hebraico da mesma forma, só com um pouquinho de diferente. Você descia, vinha, fazia semelhante a um Z e fazia assim e cruzava. Então você tinha aqui também como uma mão estendida, e você tem o hebraico moderno, que é o hebraico quadrático, né, que é dessa forma aqui, tá? Que também significa mão, virada para cima. Então, quando, por exemplo, o sacerdote, ele dizia aqui, ó, engrandeçam, as suas mãos estavam erguidas
para cima. E por quê? Bom, na literatura dos Salmos, você vai ver muito isso, né? O louvor não somente saindo, fluindo do som da sua boca, do seu aparelho fonológico, mas de todo o seu ser. Davi, em outro salmo, disse algo muito interessante. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome de Deus. Então, o salmista entende que tudo que há nele foi Deus quem fez, e tudo que há é motivo de engrandecer e louvar a Deus. Então, quando ele está com as mãos para cima, além de ele estar falando, ele também continua louvando e engrandecendo o nome de Deus, tendo uma resposta para o povo, porque o povo entende quando ele diz aqui, por exemplo, quando ele diz aqui, ó, logo no início, ó, engrandeçam a quem? Ao tetragrama, porque ele é bom. Aí o povo entende isso, né? E o povo entende e o povo fala, por que ele é bom? Por que ele é bom? Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. E assim vão repetindo. Então, é um salmo muito interessante e ele vai construindo toda... deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Toda essa ideia, por exemplo, aqui, ó, ele se repete, se repete, se repete. Engrandeça, engrandeça, engrandeça. Aí aqui embaixo ele diz, porque ele fez. Foi ele quem fez. Isso aqui é um particípio, né? Do verbo asa, leu-se. Porque ele fez. Se você observar aqui embaixo também, né? Ele diz também, ó, 3 vezes repeta, porque ele fez. Engrandeçam, engrandeçam, engrandeçam. Por quê? Porque ele fez. O que fez, né? Não é porque é o que fez, é um particípio. O que fez. O que fez o quê? Ele está falando da criação, dos céus, da terra, dos astros. E é uma construção totalmente melódica e teológica. E você percebe que é uma forma muito didática, porque aqui não envolve questão de ter melodia, a harmonia, uma coisa que faça sentido melodicamente, mas uma construção de ideias, de palavra, e trazendo um memorial lá atrás da criação e dizendo, olha, ele é o maioral, ele como ele utiliza, né? Engrandeçam o Deus pessoal de Israel, o que é dono e o que é criador. E quando ele explica que ele é criador, ele mostra isso no texto, né? Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se vocês observarem aqui, né? Porque quando ele diz assim, ó, que ele é criador, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Le Elohei, né? Seria o Deus para o Deus dos deuses. Por que eu devo engrandecer ele? Porque ele, o que fez os céus. Olha que interessante. Aqui embaixo a terra,